Olá, galerinha do quarto ano, retomando aqui as nossas aulas, continuando aqui o nosso assunto, página 228, exploração do conto O Sapo e o Coelho, aquele conto que nós fizemos a leitura na aula anterior, não é isso? Agora vamos aqui para as atividades. Na página 228, como eu já disse, então, com base na leitura do conto, com base no que nós já conhecemos a respeito do conto O Sapo e o Coelho, vamos à atividade. A primeira diz assim: quem são os personagens principais? Será que é o Jabuti e a Árvore Nova? Você lembra daquele conto? Então, não é isso? Então, desculpa. Nesse conto, quem são os personagens principais? Você vai completar aqui, tá ok? 2. Quando os fatos acontecem? Em que momento eles acontecem? Há um tempo definido? Foi no tempo tal? Foi na primavera? Foi em meados do século XX? Então, baseado no texto, quando é que acontecem os fatos? Tem tempo determinado ou não? Se tem, você diz que tem e explica. Se não, você diz, né? Se há ou não. 3. Onde acontecem os fatos? Em que local? Ou locais, né? É no deserto? É no mar? É nas montanhas? É no mato? É na estrada? É numa fazenda? Em que local? E 4. A respeito do narrador. Quem narra os fatos? Os próprios personagens ou um narrador? Quem é o narrador da história, do conto? Desse conto popular, O Sapo e o Coelho? Também você vai escrever aqui, tá ok? E o 5º, o enredo. Sobre o enredo, ó, abaixo, a do verbo existir, né? Há títulos para as partes do enredo. Temos aqui a vitória do sapo. A vitória do sapo é um dos títulos, né? É um dos momentos, é um dos acontecidos da história, o sapo e o coelho. Temos a vitória do sapo, a zombaria do coelho, em que momento o coelho começa a zombar do sapo? É no final, é no início, é no meio? O desafio feito pelo sapo e a estratégia para ganhar o coelho, ou seja, para enganar o coelho. A estratégia, qual foi a astúcia, a artimanha que eles criaram, que o sapo criou, não é? Então, aí de acordo com esses títulos, você vai completar o esquema a seguir, ó, que temos aqui. De acordo com os títulos, que já temos acima aqui, você vai completar aqui, por exemplo, a situação inicial. Dessas aqui, qual é a que se encaixa mais na situação inicial da nossa história? A complicação ou conflito. Em que momento se dá o conflito, a complicação? Qual será desses aqui que se encaixa mais? É a vitória do sapo? Ou a zombaria do coelho? Ou o desafio feito pelo sapo? Ou a estratégia para enganar o coelho? Temos também o clímax e também temos o desfecho, que é a concretização, não é? Ou seja, eu vou dar aqui mais uma, como se diz, uma pincelada no que nós já vimos a respeito sobre o enredo, que talvez você não se lembre. Você tem que voltar às aulas novamente para poder entender o que é, por exemplo, a situação inicial. Pelo nome de si só já se diz, né? O início.
E a complicação ou conflito? A complicação e o conflito nada mais é que aquela parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos, né? Que é um desafio, vamos dizer assim, será que foi o desafio do sapo que fez com o coelho? Então, a parte do enredo como disse, é a parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos, né? São propostos e por sequência, essa complicação ou conflito, ele vai levar ao clímax, não é? Que está feita a interligação aqui, ó. E o que é o clímax? O clímax é aquele ponto lá em que a ação atinge o seu momento crítico. Ou seja, é o momento de maior tensão na história, tornando o desfecho assim inevitável. Ou seja, do clímax vai chegar ao desfecho. Depois que aconteceu o clímax, chega-se ao desfecho. Mas professor, o que é desfecho mesmo? Olha, voltando ao assunto lá, o desfecho é a solução, como eu falei, a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Não é isso? Então, você pode ter como base essas explicações e retomar até as aulas anteriores para ver a respeito. Ó, cada um aqui tem o seu devido lugar, tá ok? Poderia ter outros títulos, não, mas aqui já está proposto os títulos, tá bom? Aí você só coloca eles aqui, tá ok? Qualquer coisa, estamos aqui para qualquer dúvida.